Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós vamos estudar a lição 6, Código de Honra. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis. O autor da lição, pastor Romilton, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, e ele nos propõe nesta lição estudarmos o 5º mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe. O texto base está em Êxodo 20, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O autor inicia a lição dizendo: os 10 mandamentos dividem-se em 2 grupos. O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionar com o Criador. Então, o autor nos ensina que o primeiro grupo dos mandamentos nos ensinam como nós devemos adorar a Deus, termos um relacionamento saudável com o nosso Deus. Já o segundo grupo, formado por outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o próximo. O objetivo dos 6 últimos mandamentos é o bem-estar com todos. Então, o segundo grupo fala sobre o nosso relacionamento com o próximo. O 5º mandamento, que fala do respeito aos pais, o 5º mandamento que fala do respeito aos pais e principalmente da honra que é devida a eles. Então, o 5º mandamento, ele nos ensina como nós devemos ter um relacionamento saudável com os nossos pais. E o versículo que já lemos: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. E é interessante que o autor, ele nos fala o seguinte: no lar em que tudo é perfeito, em um lar cristão, por exemplo, é fácil honrar pai e mãe. Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o 5º mandamento tem gosto amargo. Então, realmente, né, se nós temos uma família reconhecidamente ajustada, será muito mais fácil nós cumprirmos esse mandamento, honrar pai e mãe. Mas quando a família ela é desajustada, os pais, né, não dão bom testemunho, não tem uma boa conduta, é bem mais difícil. Entretanto, a desobediência ao 5º mandamento acarreta a perda da promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no 5º mandamento. Independentemente das circunstâncias, pai e mãe merecem nossa honra. Então, não é desculpa termos um lar desajustado, pais que não têm uma conduta correta. Isso não é desculpa para nós não obedecermos o 5º mandamento, visto que independe da atitude dos nossos pais. O que vai ser levado em conta é a nossa obediência. E o autor ele continua: existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados. Aí o ponto 1 da lição: o primeiro princípio do código honra é a promessa. O que significa uma vida longa prometida no cumprimento do 5º mandamento? Existem pelo menos 3 possibilidades. Então o autor ele nos explica o que significa uma vida longa. Que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E ele diz: a primeira possibilidade é em sentido literal e histórico. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a morte. Vamos ver em Deuteronômio 21, 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão os líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Então, na verdade, a legislação do Velho Testamento, do Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, 18 a 21, fala que a consequência, né, do filho
desobediente aos pais, que não honrava os pais, seria a morte. Então, a primeira possibilidade de ter vida longa ao obedecer o quinto mandamento é justamente não ser morto. O desobediente morreria. A segunda possibilidade dessa promessa é espiritual. A vida pode até ter sido prematuramente ceifada, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor, pois Deus ao obediente promete ser companheiro e cuidar da alma. Então, na verdade, a segunda possibilidade seria uma vida espiritual, que independe da pessoa estar viva nesse corpo ou que ela já tenha partido, ainda que cedo. Mas o cuidado de Deus, ele continua sendo presente, tanto naquele que vive em obediência, quanto naquele também que teve, sendo obediente, ainda assim teve uma vida curta, a sua vida foi ceifada por alguma possibilidade, Deus continua sendo aquele que cuida e que dá qualidade de vida espiritual. Vamos ler em Deuteronômio 5,16. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O autor bíblico fala sobre ter uma vida longa e tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas nós sabemos que Deus, ele cumpre as suas promessas. Então, se ele prometeu uma vida com qualidade, essa vida será tanto na terra quanto na eternidade. E nós podemos ler também Mateus 15, versículo 4, que diz assim: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Viu como é que vale a pena nós obedecermos a este mandamento? E a terceira possibilidade é física, ou de uma vida longa de qualidade, que é o que, no caso, a gente já tinha conversado sobre isso. O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Afinal, Jesus, ao obedecer ao Pai, não só foi ressuscitado, mas vive eternamente. E nós podemos ver em João 5,30, fala assim, Jesus dizendo: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Em outras versões, Jesus diz que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então, Jesus honrou não somente o seu pai aqui nessa terra, como José, não é? Que ele foi filho de José aqui nessa terra, como também a Deus nos céus. Obviamente que José, podemos dizer assim, um pai adotivo, porque nós sabemos que Jesus Cristo ele foi gerado em Maria ainda na sua virgindade. Jesus, então, filho de Deus, foi gerado em Maria através do Espírito Santo, mas José foi colocado por Deus, então, como pai terreno de Jesus aqui nessa terra. E Jesus tanto honrou os seus pais, quanto continuou honrando também a Deus e até hoje, né? Nós sabemos que Jesus continua obediente ao Pai. Então, o primeiro princípio do código de honra é a promessa da vida longa. E o autor, então, ele nos explica dessas possibilidades, literal e histórica. A segunda possibilidade é a promessa espiritual e a terceira possibilidade é a vida física e uma vida longa de qualidade. Então, nós somente por essas possibilidades já valeria a pena obedecer o quinto mandamento. O ponto 2, o autor segue. Segundo o princípio do código de honra, ter uma geração vitoriosa. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ninguém é perfeito. Nossos pais não são perfeitos, nós também não somos perfeitos. Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e que por isso devemos sempre honrá-los.
Então, na verdade, o quinto mandamento, ele não diz assim, olha, os seus pais são perfeitos, eles merecem honra. Não, não é isso. O quinto mandamento diz, honra a teu pai e a tua mãe, independente das circunstâncias. A obediência a esse mandamento não é porque os nossos pais merecem, mas porque Deus é que deu essa ordem. O código de honra aos pais envolve o amor. O imperativo do quinto mandamento consiste em amar os nossos pais, pois mesmo que estes não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. Então, na verdade, é por amor a Deus, em primeiro lugar, e aos nossos pais que nós devemos honrá-los. A honra é devida porque os pais são indispensáveis. Os filhos são o prolongamento da vida dos pais. Na verdade, os nossos pais, eles são indispensáveis, porque se eles não existissem, nós também não existiríamos. Então, esse amor que deve nos fazer obedecer o quinto mandamento é o amor pelas pessoas que nos geraram, por aquelas pessoas que Deus usou, que Deus escolheu para que nos desse a vida. 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, na verdade, honrar pai e mãe se baseia também nesse texto que fala que se nós não cuidarmos dos nossos parentes, principalmente dos da nossa própria casa, nós somos piores do que os infiéis, do que os descrentes. Nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o quinto mandamento é um código de honra que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra, mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado que receberam de seus pais, desejam o melhor para os seus próprios filhos. Então, na verdade, a geração vitoriosa que advém, da obediência a esse quinto mandamento, desse código de honra, começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra. Então, na verdade, uma geração vitoriosa que obedece a esse mandamento, ela se inicia primeiro justamente na obediência dos pais, que os pais procurem fazer a vontade de Deus, para depois, então, o receber a honra. Na verdade, os pais que obedecem à palavra de Deus, eles por si só merecem honra. Mas primeiro tem que obedecer, para depois vir a honra. Então, o autor ele coloca muito isso, que a despeito do tratamento, do amor, da dedicação e do cuidado que receberam de seus pais, desejam o melhor para os seus próprios filhos. Então, nós que temos, uma geração abençoada, quem é pai, quem é mãe, como eu tenho um filho, a minha geração, meu filho é abençoado, primeiro porque eu obedeço, no caso, a palavra do Senhor, e porque eu também dou um bom testemunho, cuido dele, tenho carinho, demonstro apreço pelo meu filho, para que ele seja, no futuro, um bom pai. O terceiro ponto da lição diz, terceiro princípio do código de honra, ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra de seus filhos. Efésios 6,4 diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, na verdade, nós como pais devemos sempre nos empenhar para merecer a honra dos nossos filhos. Devemos também ter uma vida digna, honesta, íntegra, verdadeira, para que os nossos filhos possam também ter, digamos assim, motivo para nos honrar. Devemos aos nossos pais a nossa vida física. Entretanto, a Deus devemos nossa parte imortal. Vamos ler Hebreus 12, versículo 9? Diz assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, na verdade, nós devemos obediência aos nossos pais terrenos, mas principalmente a Deus, que é Pai de todos, tanto dos nossos pais quanto nosso. Não existem pais perfeitos. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra.
O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e principalmente incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Na verdade, o autor ele fala que os pais devem se esforçar para ter essa honra. Sim, é fato. Nós, como pais, devemos nos esforçar para que os nossos filhos nos honrem. Mas a honra dada aos pais independe deles se esforçarem ou não. Mas nós estamos também na condição de pais de darmos aos nossos filhos bons testemunhos que os levem sim a honrar-nos por amor. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Outra tradução diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Então, na verdade, nós pais também devemos nos esforçar para ensinar os nossos filhos a terem uma conduta digna através do nosso exemplo, e eles não vão se desviar dos nossos bons exemplos. Obedecer ao pai e à mãe agrada ao Senhor. Vamos ver Colossenses 3:20. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, os filhos devem obedecer aos seus pais, honrá-los, porque isso agrada a Deus. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honrar pai e mãe implica em ser bom fruto a despeito da criação. Então, na verdade, honrar o nosso pai e a nossa mãe implica a ser uma pessoa que dá um bom testemunho, que faz com que o seu fruto seja um bom fruto. E o autor ele conta um testemunho. Visitei um jovem que estava preso por seus delitos. Esse jovem se tornou violento por causa do seu pai. Seu pai era um bêbado, um viciado, iracundo. Seus maus tratos à mãe, que não o denunciava, e o desprezo pela família o levaram a cometer pequenos roubos para o seu próprio sustento até ser preso. E esse jovem ele tinha um irmão gêmeo. E o autor continua, né, contando essa história, dizendo que ele foi e encontrou o irmão em um escritório de advocacia. Seu irmão era advogado. Perguntei ao irmão o que o incentivou a ser o advogado, e ele respondeu: meu pai foi o meu maior incentivo. Estou honrando meu pai produzindo um fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar em meus filhos. Então, essa história nos conta de duas pessoas que usaram, né, o exemplo do pai de formas totalmente diferentes. Um dos filhos tornou-se ladrão, não é? E foi preso porque ele seguiu os conselhos, a postura errada do pai. Ele deu um mau fruto. O pai produziu na vida dele um mau fruto e ele também produziu um mau fruto. Em compensação, o irmão dele, que era gêmeo, que teve a mesma criação, que também vivenciou as mesmas dificuldades, usou aquele mau exemplo para que ele fosse um bom exemplo para os seus filhos. Então, dos dois filhos criados numa mesma situação, um produziu um bom fruto e o outro produziu um mau fruto. E nós, então, podemos entender que honrar pai e mãe independe da postura desse pai e dessa mãe. Que a gente precisa entender que ao recebermos um mau fruto, nós devemos frutificar um bom fruto para que a nossa geração, nossos filhos sejam abençoados. E para pensar em agir. Se quisermos a bênção de Deus para nossas vidas, se faz necessário honrar nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe descrentes implica em uma árdua obediência ao quinto mandamento, por parte dos filhos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é ser solidário a estes. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo. Então, na verdade, quando você honra seu pai e sua mãe, e você reconhecendo a Jesus como Salvador, você está honrando a eles porque eles te deram a vida e você está fazendo um bom uso dela.
Você está agradecendo a Deus por estar vivo, por ter uma vida, e ao reconhecer a Jesus como Salvador, é a melhor forma de você honrar seus pais, porque você não só vai ter a vida eterna em Jesus, como você vai ter condição de pregar a eles, e eles poderão sim vir a se converter também e receber do Senhor também a vida eterna, se você ainda tiver seus pais. E se você não os tem mais, você continua a honrá-los ao reconhecer Jesus como Salvador. Que, como eu disse, você recebendo a Jesus como Salvador, você está honrando a vida física que você recebeu dos seus pais e automaticamente honrando a eles mesmos. Os princípios firmados no quinto mandamento geram paz, harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Vamos ler Efésios 6, do 1 ao 4. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, na verdade, quando nós filhos não honramos nossos pais e nós pais não damos um bom testemunho, nós estamos cooperando para o mal da sociedade. E ao obedecermos o quinto mandamento, tanto obedecendo aos pais, quanto tendo uma conduta digna para sermos honrados pelos nossos filhos, nós estamos cooperando para uma sociedade mais justa. Então, obedecer o quinto mandamento tanto vai abençoar os filhos, quanto vai abençoar também aos filhos, porque estão obedecendo a Deus, honrando seus pais, e aos pais, porque estão tendo posturas dignas para que seus filhos possam honrá-los de uma forma mais suave, mais tranquila. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta lição. Que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, como filhos, honrando os nossos pais, e como pais, dando motivos de ter uma vida íntegra e ética para que os nossos filhos possam também nos honrar com alegria. Continua falando ao nosso coração e que o Senhor toque no coração daqueles que não reconheceram a Jesus ainda, para que eles possam fazer isso o mais breve possível, para que através das suas vidas possam ter uma geração de adoradores ao Senhor. Muito obrigada por tudo, é o que nós choramos no nome de Jesus. Amém.